você, esposa. Fiona! Vou trancá-la de novo naquela torre pro resto dos seus dias. Eu sou rei! Eu terei ordem! Terei perfeição! Eu terei! Muito bem, não se movam. Tem um dragão aqui e não tenho medo de usá-lo. Acorda! O quê? Você é a princesa Fiona? Eu sou sim. Teve muito tempo pra planejar isso, não teve? Mas nós devemos viver este momento. Você não matou o dragão? Tá na minha lista. Agora vamos! Mas não está certo. É por um bom tempo. Pode até me chamar de antiquado, sabe? Eu não quero pular por uma coisa física. Como amigos, ou até por carta, sabe? É que eu viajo muito. Adoro receber cartões coloridos. O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso? Não, 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 não.
O ano é 2001. Todos os filmes de animação no mercado seguiam a mesma fórmula: músicas grandiosas, uma linda princesa, um herói nobre, um castelo reluzente e um vilão que simplesmente não suportava a felicidade. A Disney praticamente construiu uma religião em cima dessa fórmula, e o público mundial a aceitou como verdade absoluta. E então, um ogro verde, mal-humorado e socialmente intolerante saiu de um pântano lamacento, apagou uma vela e todo o manual de regras pegou fogo. Esse filme era Shrek. E 2 décadas depois, ele ainda impacta mais do que a maioria das pessoas imagina. Bem-vindos de volta ao canal. Se você é novo por aqui, saiba que não apenas assistimos a filmes, nós os analisamos a fundo. Destrinchamos camada por camada até entendermos não só o que aconteceu na tela, mas por que isso ainda importa. E hoje faremos isso com um dos filmes de animação mais importantes culturalmente de todos os tempos. Não porque seja o mais bonito, não é. Não porque tenha as melhores músicas, na verdade não tem. Mas Shrek 2001 fez algo que quase nenhum filme de animação convencional teve a coragem de fazer antes. Olhou o público nos olhos e disse: "Vocês foram enganados pelas próprias histórias que vocês amam." Então, vamos lá. O filme começa com um livro de histórias. Um lindo livro de contos de fadas com bordas douradas. O tipo que você já viu 1000 vezes. A voz de um narrador começa a nos contar a história de uma princesa trancada em uma torre, guardada por um dragão, esperando o primeiro beijo de seu verdadeiro amor para quebrar o feitiço. Clássico, seguro, previsível. E então o próprio Shrek fecha o livro com força, usa a página para fazer suas necessidades e o joga no banheiro. Aquele único momento, antes de uma única linha de diálogo real, antes de um único ponto crucial da trama, diz tudo o que você precisa saber sobre o que este filme está fazendo. Shrek 2001, dirigido por Andrew Adamson e Vicky Jenson, produzido pela DreamWorks Animation, não é apenas uma paródia de conto de fadas. É uma desconstrução sistêmica da própria ideia de contos de fadas, de padrões de beleza, de pertencimento social, do que felizes para sempre realmente significa. E entrega tudo isso envolto em uma aventura genuinamente engraçada e comovente, que funciona completamente por si só, mesmo que você nunca perceba um único subtexto. Essa é a genialidade. Você pode assistir Shrek aos 7 anos e rir até perder o fôlego. Pode assistir novamente aos 17 e começar a perceber as camadas. Assista aos 25 e, de repente, tudo ganha um impacto diferente. É projetado para recompensar a taninha atenção sem exigi-la. O reino de Duloc e, mais tarde, o reino de Tão Distante servem como cenários principais do filme, e nenhum deles é acidental. Duloc, o reino controlado pelo vilão, Lord Farquaad, é apresentado como agressivamente perfeito. É limpo, simétrico, obsessivamente impecável e profundamente, perturbadoramente corporativo. A canção de boas-vindas em Duloc é interpretada por pequenas figuras de marionetes de madeira que sorriem com sorrisos pintados e congelados. Aqui não há espontaneidade, nem bagunça, nem vida real. Apenas a performance da perfeição para um público treinado para aplaudi-la. O próprio Lord Farquaad é um dos vilões mais interessantes do cinema justamente porque não é um feiticeiro, um monstro ou um senhor da guerra. Ele é um burocrata com um complexo de superioridade. Ele é obcecado pela ideia de um reino perfeito, uma ordem perfeita, uma rainha perfeita. Não porque ame alguma dessas coisas, mas porque possuí-las o validará. Ele literalmente baniu todas as criaturas de contos de fadas de seu reino, porque elas são, em suas palavras, aberrações. Elas não se encaixam na imagem que ele construiu. E ao fazer isso, o filme pergunta silenciosamente: quantos sistemas, instituições e estruturas sociais do mundo real operam exatamente com essa lógica?
Quantos espaços são projetados para excluir o bagunçado, o diferente, o inconveniente? O filme não dá lições. Ele apenas mostra Duloc e deixa você refletir sobre isso. Compare isso com o pântano de Shrek. Seu pântano é barulhento, terroso, imperfeito e inteiramente dele. Banhos de lama, sopa de globos oculares, velas feitas com sua própria cera de ouvido. É gloriosamente grotesco e é genuinamente seu lar. O filme começa com Shrek prosperando em sua solidão, completamente em paz consigo mesmo, e isso não é pouca coisa. A maioria das histórias sobre excluídos começa com o personagem ansiando por pertencer a algum lugar. Shrek começa com um personagem que fez as pazes com seu próprio canto do mundo. Seu problema não é autoaversão, é que o mundo não o deixa em paz. Shrek, dublado por Mike Myers com um sotaque escocês que ninguém pediu, mas que todos adoram, é o coração pulsante do filme. Ele é, à primeira vista, uma história simples de um cara rabugento que aprende a se abrir. Mas a especificidade de como o filme o constrói faz toda a diferença. As barreiras de Shrek não nascem de um trauma que nos é mostrado explicitamente. Elas nascem de uma vida inteira ouvindo, de todos ao seu redor, que ele é aterrorizante, repugnante e indigno. Ele internalizou o julgamento do mundo tão completamente que construiu toda a sua identidade em torno da confirmação desse julgamento. Eu sou um ogro grande, estúpido e feio. Ele diz isso como um escudo, porque se ele se definir primeiro, ninguém mais poderá machucá-lo fazendo isso por ele. Essa psicologia é real, essa psicologia é humana, e o impacto é diferente a cada vez. O burro, dublado por Ed Murphy, naquela que talvez seja a atuação animada mais perfeita da história, funciona como algo mais do que alívio cômico. Burro é implacável, intrusivo e ignora limites. E, à primeira vista, isso parece ser puro humor. Mas observe com atenção. Burro é o único personagem em todo o filme que olha para Shrek e simplesmente não se abala. Ele não o teme. Ele não o bajula. Ele apenas conversa com ele como se fosse uma pessoa normal. E para Shrek, que passou a vida inteira usando o medo alheio como mecanismo de defesa, a completa indiferença de Burro à sua monstruosidade é a coisa mais desarmante que se possa imaginar. Burro não derruba as barreiras de Shrek com grandes gestos. Ele simplesmente se senta ao lado dele e começa a conversar, e eventualmente as barreiras se tornam irrelevantes. Essa é uma bela observação sobre amizade. Que às vezes as pessoas não derrubam suas defesas, elas simplesmente as tornam desnecessárias. A princesa Fiona, dublada por Cameron Diaz, é a criação mais sutilmente radical do filme. Ela é apresentada exatamente como você esperaria, aprisionada em uma torre, cercada por um dragão, aguardando resgate. Até já tem o resgate coreografado em sua mente, mas poucos minutos após conhecê-la, fica claro que Fiona não é a recompensa passiva no final da jornada do herói. Ela luta, ela dá chutes, ela negocia, ela tem opiniões, padrões e um segredo que guarda com todas as suas forças. Seu arco narrativo não se trata de ser salva. Trata-se de aceitar que o eu que ela vinha escondendo, literalmente sua verdadeira forma, não é uma maldição a ser quebrada, mas uma verdade a ser vivida. O clímax emocional do filme não é uma batalha. Sejamos diretos, porque isso merece ser dito claramente. Shrek 2001 é um filme sobre a violência dos padrões de beleza. É um filme sobre como as sociedades criam hierarquias baseadas na aparência e na conformidade. Como essas hierarquias causam danos psicológicos reais às pessoas excluídas por elas e como o antídoto não é alcançar a beleza convencional, mas desmantelar a crença de que a beleza é a medida do valor em primeiro lugar. Lord Farquaad não quer se casar com a princesa Fiona porque a ama.
Ele quer se casar com ela porque possuir uma princesa perfeita lhe dará a legitimidade para se autodenominar um verdadeiro rei. Ela é um troféu, um item a ser marcado, um símbolo. E o filme é implacável em garantir que entendamos isso, porque quer que reconheçamos esse tipo de desejo transacional disfarçado de romance. Não é específico dos contos de fadas. O espelho na parede, o espelho mágico, é outro símbolo lindamente empregado. É literalmente um objeto que julga as pessoas com base na aparência e as classifica. Farquaad o usa para selecionar sua noiva ideal em uma fila de princesas, classificando-as como produtos. O espelho não questiona isso. Ele participa. Essa é uma imagem nítida e desconfortável de como a mídia, a cultura e os sistemas sociais funcionam como espelhos que refletem uma hierarquia a qual supostamente devemos aspirar, sem nunca questionar quem construiu essa hierarquia ou por quê. E, no entanto, Shrek nunca se torna uma palestra. Permanece engraçado, permanece cativante, mantém o pé firme na emoção genuína, mesmo ao fazer essas observações, o que diferencia os grandes comentários sociais na arte daqueles que parecem uma tarefa escolar. Shrek, que é parcialmente baseado no livro infantil ilustrado de William Steig sobre um ogro ranzinza e bondoso, dá continuidade a uma tendência bem-vinda na animação. O roteiro, em vez de ser algo que toleramos para apreciar o visual, é uma delícia por si só. Essa tendência é particularmente forte no campo da animação computadorizada, notadamente nos filmes Toy Story e, em menor escala, em Formiguinha Z, bem como em filmes com atores reais, como os filmes Babe, que incluem técnicas de animação computadorizada. Há uma irreverência pastelão maravilhosa no roteiro de Shrek, escrito por Ted Elliott, Terry Rossio, Joe Stillman e Roger S. H. Schulman, que os adultos, talvez mais do que as crianças que os acompanham, irão apreciar. Quase todos os contos de fadas famosos são satirizados, assim como tudo, desde o Corcunda de Notre Dame até o Jogo do Encontro. Estamos assistindo a uma celebração das novas e malucas maneiras pelas quais nossas memórias populares podem ser recicladas e transformadas em diversão. A animação, dirigida por Andrew Adamson e Vicky Jenson, muitas vezes acompanha o ritmo ágil e divertido do roteiro, embora os personagens mais humanos, como a princesa Fiona e Lord Farquaad, sejam menos interessantes que os animais e criaturas. Um erro comum em filmes de animação de todos os tipos. Entre as vozes de celebridades, destacam-se o Shrek de Mike Myers, com seu sotaque escocês, e o burro de Eddie Murphy, tão engraçado e tão gloriosamente uma emanação do ator que, depois, você pode cometer o erro de pensar que Murphy estava realmente no filme, zurrando em plena potência cômica. Tecnicamente falando, Shrek 2001 é um documento de um momento específico na história da animação. Os efeitos especiais em CGI estão visivelmente datados para os padrões atuais. Os rostos humanos, em particular, têm aquela suavidade um tanto estranha que era de vanguarda na época e parece um pouco assustadora agora. Mas o importante é... isso não importa. A animação dos personagens, a animação da atuação é extraordinária. A maneira como o rosto de Shrek se move quando ele tenta suprimir uma emoção. O jeito como as orelhas do burro se achatam quando ele está nervoso. O jeito como Fiona pausa meio segundo antes de dizer algo que ela sabe que vai magoar. Essas são escolhas de atores traduzidas em animação, e elas se sustentam completamente porque são baseadas na verdade. A trilha sonora também merece ser discutida porque estava genuinamente à frente de seu tempo para a animação. Em vez de canções originais no estilo da Broadway, Shrek usou músicas populares já existentes, Smash Mouth, Joan Jett, Eddie Murphy cantando I'm a Believer, usadas em momentos emocionais específicos,
Isso criou uma espécie de atalho emocional que parecia novo e irreverente, e abriu uma porta que praticamente todos os filmes de animação desde então atravessaram. Essa trilha sonora está tão enraizada na memória cultural de toda uma geração que ouvir All Star agora é essencialmente um gatilho pavloviano para a nostalgia. O problema principal é que o filme partiu de um lugar bastante cínico para começar. Jeffrey Katzenberg foi a força motriz por trás do filme e sua inspiração para o filme foi sua saída da Disney. Shrek foi criado como um ataque ao CEO da Disney, Michael Eisner, com o vilão apresentando uma forte semelhança com ele e seu reino, lembrando muito a Disneylândia, com direito a animatrônicos e mascotes. O resultado é que muitas decisões criativas do filme não surgiram da necessidade de entreter, mas sim de insultar. A obsessão de Lord Farquaad com o seu tamanho, a aparência do reino e o design dos personagens contribuíram para o desejo de Katzenberg de provocar a Disney. Ao pesquisar o material original de Shrek, o livro de William Steig, você encontrará algumas diferenças entre ele e o filme. O livro infantil ilustrado é um conto de fadas subvertido que narra na história de um jovem ogro em busca de uma princesa. Em sua jornada, ele enfrenta dragões, cavaleiros e outros inimigos, mas geralmente os derrota com seu bafo de fogo. Ao encontrar a princesa, ele descobre que ela não só é tão feia quanto ele, como também gosta de ser cruel com as pessoas. É esse interesse em comum que os une e os leva ao casamento. O filme ecoa essa noção, mas é mais um filme infantil para a geração MTV. O livro de Steig é uma sátira de contos de fadas, enquanto o filme é uma paródia, que não se sustenta tão bem ao longo do tempo. Também está repleto de músicas de rock e referências à cultura pop que tem potencial limitado a longo prazo. O final de Shrek recusa a saída óbvia. Quando a maldição de Fiona é finalmente quebrada, ela não se transforma em uma beleza convencional. Ela se transforma em seu verdadeiro eu, seu eu ogro. A maldição nunca foi que ela se tornasse uma ogra à noite. A maldição era que ela acreditava que ser uma ogra era algo para se envergonhar. E o amor que quebra o feitiço não a transforma em algo que ela não é. Shrek é a animação que conta a história de um ogro verde rabugento, voz de Mike Myers, que vive uma vida solitária em um pântano lamacento e viscoso, exatamente como ele gosta. Isso até que Lord Farquaad, voz de John Lithgow, o governante do reino de Dulac, exige que todas as criaturas de contos de fadas e animais falantes sejam banidos de suas terras para garantir uma comunidade pura. Deslocados e desesperados, os 3 ratinhos cegos, Sininho, os 3 porquinhos e muitas outras criaturas de contos de fadas acabam no pântano de Shrek em busca de um lugar para viver. Irritado com a intrusão indesejada, Shrek exige que uma das criaturas o leve até Lord Farquaad para que ele possa resolver essa confusão. Burro, Ed Murphy, se oferece para levar Shrek ao reino de Dulac para conhecer Lord Farquaad. Lord Farquaad não ficou nada impressionado com as exigências de Shrek, e depois que seus soldados falharam em matá-lo, ele fez um acordo com Shrek. Se ele resgatar a princesa Fiona, Cameron Diaz, do castelo onde ela está sendo mantida como refém, ele garantirá que todas as criaturas dos contos de fadas sejam removidas de seu amado pântano. O que se segue é a jornada repleta de aventuras de Shrek e Burro enquanto tentam resgatar a princesa Fiona de um dragão feroz e fazem a perigosa viagem de volta para casa para entregar a destemida princesa Fiona ao seu príncipe encantado. Deixando de lado todos esses problemas, o humor e a história deveriam ser suficientes para nos entreter, certo? Shrek certamente foi um divisor de águas ao produzir um filme infantil Disneyficado com uma atitude sarcástica. Era algo diferente na época, mas grande parte desse humor não se sustenta no contexto moderno. Algumas partes são simplesmente desagradáveis, como
inflar os animais como balões, explodir o pássaro cantor e a tagarelice constante do burro. Grande parte do filme ainda é divertida, mas algumas partes nunca foram lá essas coisas. Porque Robin Hood é francês, afinal. O final do filme apresenta uma paródia da conclusão de A Bela e a Fera, da Disney, trocando assim a ideia de que apenas pessoas bonitas têm finais felizes pela revelação da verdadeira forma da princesa, a de um ogro. Olhando para trás, começamos a nos perguntar se talvez a Disney tivesse, na verdade, uma moral melhor. No conto clássico A Bela e a Fera, podem surgir acusações de síndrome de Estocolmo e outras do gênero, passíveis de críticas por parte dos cínicos, mas a história básica é a de um príncipe cuja visão superficial e materialista o levou à ruína. Ele só se redime quando aprende a enxergar a verdadeira beleza. Shrek, por outro lado, não encontra redenção no final de sua história. Em vez disso, sua visão negativa do mundo é reforçada quando a princesa, antes inatingível, tem seu status social reduzido até se tornar mais adequada ao herói. Então, aqui está minha opinião sobre Shrek, 2001, mais de 2 décadas depois de ter revolucionado o mundo da animação. Não é um filme perfeito. O ritmo oscila em alguns momentos. Algumas das piadas de paródia da cultura pop envelheceram consideravelmente. Os personagens humanos ainda têm aquele aspecto um pouco artificial que fica bem na beira do vale da estranheza. Mas como narrativa, como uma narrativa deliberada, inteligente e emocionalmente honesta, é notável. É um filme que se importou o suficiente com seu público para esconder ideias reais dentro das piadas. É um filme que respeitou as crianças o suficiente para não subestimá-las e respeitou os adultos o suficiente para lhes dar algo em que realmente pensar. Construiu 3 personagens que parecem genuinamente vivos, colocou-os em um mundo que realmente dizia algo e envolveu tudo em uma dose suficiente de humor para que todos pudessem se identificar. O pântano nunca foi apenas um pântano. O conto de fadas nunca foi apenas um conto de fadas. E Shrek nunca foi apenas um filme sobre um ogro rabugento. Era sobre todos nós que já ouvimos que éramos demais, estranhos demais, diferentes demais. E se acreditávamos nisso? Pode assistir novamente aos 17 e começar a perceber as camadas. Assista aos 25 e, de repente, tudo ganha um impacto diferente. É projetado para recompensar a taninha atenção sem exigi-la. O reino de Duloc e, mais tarde, o reino de Tão Distante servem como cenários principais do filme, e nenhum deles é acidental. Duloc, o reino controlado pelo vilão, Lord Farquaad, é apresentado como agressivamente perfeito. É limpo, simétrico, obsessivamente impecável e profundamente, perturbadoramente corporativo. A canção de boas-vindas em Duloc é interpretada por pequenas figuras de marionetes de madeira que sorriem com sorrisos pintados e congelados. Aqui não há espontaneidade, nem bagunça, nem vida real. Apenas a performance da perfeição para um público treinado para aplaudi-la. O próprio Lord Farquaad é um dos vilões mais interessantes do cinema justamente porque não é um feiticeiro, um monstro ou um senhor da guerra. Ele é um burocrata com um complexo de superioridade. Ele é obcecado pela ideia de um reino perfeito, uma ordem perfeita, uma rainha perfeita. Não porque ame alguma dessas coisas, mas porque possuí-las o validará. Ele literalmente baniu todas as criaturas de contos de fadas de seu reino, porque elas são, em suas palavras, aberrações. Elas não se encaixam na imagem que ele construiu. E ao fazer isso, o filme pergunta silenciosamente: quantos sistemas, instituições e estruturas sociais do mundo real operam exatamente com essa lógica? Quantos espaços são projetados para excluir o bagunçado, o diferente, o inconveniente? O filme não dá lições. Ele apenas mostra Duloc e deixa você refletir sobre isso. Compare isso com o pântano de Shrek. Seu pântano é barulhento, terroso, imperfeito e inteiramente dele.
Banhos de lama, sopa de globos oculares, velas feitas com sua própria cera de ouvido. É gloriosamente grotesco e é genuinamente seu lar. O filme começa com Shrek prosperando em sua solidão, completamente em paz consigo mesmo, e isso não é pouca coisa. A maioria das histórias sobre excluídos começa com o personagem ansiando por pertencer a algum lugar. Shrek começa com um personagem que fez as pazes com seu próprio canto do mundo. Seu problema não é autoaversão, é que o mundo não o deixa em paz. Shrek, dublado por Mike Myers com um sotaque escocês que ninguém pediu, mas que todos adoram, é o coração pulsante do filme. Ele é, à primeira vista, uma história simples de um cara rabugento que aprende a se abrir. Mas a especificidade de como o filme o constrói faz toda a diferença. As barreiras de Shrek não nascem de um trauma que nos é mostrado explicitamente. Elas nascem de uma vida inteira ouvindo, de todos ao seu redor, que ele é aterrorizante, repugnante e indigno. Ele internalizou o julgamento do mundo tão completamente que construiu toda a sua identidade em torno da confirmação desse julgamento. Eu sou um ogro grande, estúpido e feio. Ele diz isso como um escudo, porque se ele se definir primeiro, ninguém mais poderá machucá-lo fazendo isso por ele. Essa psicologia é real, essa psicologia é humana, e o impacto é diferente a cada vez. O burro, dublado por Ed Murphy, naquela que talvez seja a atuação animada mais perfeita da história, funciona como algo mais do que alívio cômico. Burro é implacável, intrusivo e ignora limites. E, à primeira vista, isso parece ser puro humor. Mas observe com atenção. Burro é o único personagem em todo o filme que olha para Shrek e simplesmente não se abala. Ele não o teme. Ele não o bajula. Ele apenas conversa com ele como se fosse uma pessoa normal. E para Shrek, que passou a vida inteira usando o medo alheio como mecanismo de defesa, a completa indiferença de Burro à sua monstruosidade é a coisa mais desarmante que se possa imaginar. Burro não derruba as barreiras de Shrek com grandes gestos. Ele simplesmente se senta ao lado dele e começa a conversar, e eventualmente as barreiras se tornam irrelevantes. Essa é uma bela observação sobre amizade. Que às vezes as pessoas não derrubam suas defesas, elas simplesmente as tornam desnecessárias. A princesa Fiona, dublada por Cameron Diaz, é a criação mais sutilmente radical do filme. Ela é apresentada exatamente como você esperaria, aprisionada em uma torre, cercada por um dragão, aguardando resgate. Ela até já tem o resgate coreografado em sua mente, mas poucos minutos após conhecê-la, fica claro que Fiona não é a recompensa passiva no final da jornada do herói. Ela luta, ela dá chutes, ela negocia, ela tem opiniões, padrões e um segredo que guarda com todas as suas forças. Seu arco narrativo não se trata de ser salva. Trata-se de aceitar que o eu que ela vinha escondendo, literalmente sua verdadeira forma, não é uma maldição a ser quebrada, mas uma verdade a ser vivida. O clímax emocional do filme não é uma batalha. Sejamos diretos, porque isso merece ser dito claramente. Shrek 2001 é um filme sobre a violência dos padrões de beleza. É um filme sobre como as sociedades criam hierarquias baseadas na aparência e na conformidade. Como essas hierarquias causam danos psicológicos reais às pessoas excluídas por elas e como o antídoto não é alcançar a beleza convencional, mas desmantelar a crença de que a beleza é a medida do valor em primeiro lugar. Lord Farquaad não quer se casar com a princesa Fiona porque a ama. Ele quer se casar com ela porque possuir uma princesa perfeita lhe dará a legitimidade para se autodenominar um verdadeiro rei. Ela é um troféu, um item a ser marcado, um símbolo. E o filme é implacável em garantir que entendamos isso, porque quer que reconheçamos esse tipo de desejo transacional disfarçado de romance.
Não é específico dos contos de fadas. O espelho na parede, o espelho mágico, é outro símbolo lindamente empregado. É literalmente um objeto que julga as pessoas com base na aparência e as classifica. Farquaad o usa para selecionar sua noiva ideal em uma fila de princesas, classificando-as como produtos. O espelho não questiona isso. Ele participa. Essa é uma imagem nítida e desconfortável de como a mídia, a cultura e os sistemas sociais funcionam como espelhos que refletem uma hierarquia a qual supostamente devemos aspirar, sem nunca questionar quem construiu essa hierarquia ou por quê. E, no entanto, Shrek nunca se torna uma palestra. Permanece engraçado, permanece cativante, mantém o pé firme na emoção genuína, mesmo ao fazer essas observações, o que diferencia os grandes comentários sociais na arte daqueles que parecem uma tarefa escolar. Shrek, que é parcialmente baseado no livro infantil ilustrado de William Steig sobre um ogro ranzinza e bondoso, dá continuidade a uma tendência bem-vinda na animação. O roteiro, em vez de ser algo que toleramos para apreciar o visual, é uma delícia por si só. Essa tendência é particularmente forte no campo da animação computadorizada, notadamente nos filmes Toy Story e, em menor escala, em Formiguinhas E, bem como em filmes com atores reais, como os filmes Babe, que incluem técnicas de animação computadorizada. Há uma irreverência pastelão maravilhosa no roteiro de Shrek, escrito por Ted Elliott, Terry Rossio, Joe Stillman e Roger S. H. Schulman, que os adultos, talvez mais do que as crianças que os acompanham, irão apreciar. Quase todos os contos de fadas famosos são satirizados, assim como tudo, desde o Corcunda de Notre Dame até o Jogo do Encontro. Estamos assistindo a uma celebração das novas e malucas maneiras pelas quais nossas memórias populares podem ser recicladas e transformadas em diversão. A animação, dirigida por Andrew Adamson e Vicky Jenson, muitas vezes acompanha o ritmo ágil e divertido do roteiro, embora os personagens mais humanos, como a princesa Fiona e Lord Farquaad, sejam menos interessantes que os animais e criaturas. Um erro comum em filmes de animação de todos os tipos. Entre as vozes de celebridades, destacam-se o Shrek de Mike Myers, com seu sotaque escocês, e o burro de Eddie Murphy, tão engraçado e tão gloriosamente uma emanação do ator que, depois, você pode cometer o erro de pensar que Murphy estava realmente no filme, zurrando em plena potência cômica. Tecnicamente falando, Shrek 2001 é um documento de um momento específico na história da animação. Os efeitos especiais em CGI estão visivelmente datados para os padrões atuais. Os rostos humanos, em particular, têm aquela suavidade um tanto estranha que era de vanguarda na época e parece um pouco assustadora agora. Mas o importante é... isso não importa. A animação dos personagens, a animação da atuação é extraordinária. A maneira como o rosto de Shrek se move quando ele tenta suprimir uma emoção. O jeito como as orelhas do burro se achatam quando ele está nervoso. O jeito como Fiona pausa meio segundo antes de dizer algo que ela sabe que vai magoar. Essas são escolhas de atores traduzidas em animação, e elas se sustentam completamente porque são baseadas na verdade. A trilha sonora também merece ser discutida porque estava genuinamente à frente de seu tempo para a animação. Em vez de canções originais no estilo da Broadway, Shrek usou músicas populares já existentes, Smash Mouth, Joan Jett, Eddie Murphy cantando I'm a Believer, usadas em momentos emocionais específicos. Isso criou uma espécie de atalho emocional que parecia novo e irreverente, e abriu uma porta que praticamente todos os filmes de animação desde então atravessaram. Essa trilha sonora está tão enraizada na memória cultural de toda uma geração que ouvir All Star agora é essencialmente um gatilho pavloviano para a nostalgia. O problema principal é que o filme partiu de um lugar bastante cínico para começar.
Jeffrey Katzenberg foi a força motriz por trás do filme e sua inspiração para o filme foi sua saída da Disney. Shrek foi criado como um ataque ao CEO da Disney, Michael Eisner, com o vilão apresentando uma forte semelhança com ele e seu reino, lembrando muito a Disneylândia, com direito a animatrônicos e mascotes. O resultado é que muitas decisões criativas do filme não surgiram da necessidade de entreter, mas sim de insultar. A obsessão de Lord Farquaad com seu tamanho, a aparência do reino e o design dos personagens contribuíram para o desejo de Katzenberg de provocar a Disney. Ao pesquisar o material original de Shrek, o livro de William Steig, você encontrará algumas diferenças entre ele e o filme. O livro infantil ilustrado é um conto de fadas subvertido que narra na história de um jovem ogro em busca de uma princesa. Em sua jornada, ele enfrenta dragões, cavaleiros e outros inimigos, mas geralmente os derrota com seu bafo de fogo. Ao encontrar a princesa, ele descobre que ela não só é tão feia quanto ele, como também gosta de ser cruel com as pessoas. É esse interesse em comum que os une e os leva ao casamento. O filme ecoa essa noção, mas é mais um filme infantil para a geração MTV. O livro de Steig é uma sátira de contos de fadas, enquanto o filme é uma paródia, que não se sustenta tão bem ao longo do tempo. Também está repleto de músicas de rock e referências à cultura pop que tem potencial limitado a longo prazo. O final de Shrek recusa a saída óbvia. Quando a maldição de Fiona é finalmente quebrada, ela não se transforma em uma beleza convencional. Ela se transforma em seu verdadeiro eu, seu eu ogro. A maldição nunca foi que ela se tornasse uma ogra à noite. A maldição era que ela acreditava que ser uma ogra era algo para se envergonhar. E o amor que quebra o feitiço não a transforma em algo que ela não é. Shrek é a animação que conta a história de um ogro verde rabugento, voz de Mike Myers, que vive uma vida solitária em um pântano lamacento e viscoso, exatamente como ele gosta. Isso até que Lord Farquaad, voz de John Lithgow, o governante do reino de Dulac, exige que todas as criaturas de contos de fadas e animais falantes sejam banidos de suas terras para garantir uma comunidade pura. Deslocados e desesperados, os 3 ratinhos cegos, Sininho, os 3 porquinhos e muitas outras criaturas de contos de fadas acabam no pântano de Shrek em busca de um lugar para viver. Irritado com a intrusão indesejada, Shrek exige que uma das criaturas o leve até Lord Farquaad para que ele possa resolver essa confusão. Burro, Ed Murphy, se oferece para levar Shrek ao reino de Dulac para conhecer Lord Farquaad. Lord Farquaad não ficou nada impressionado com as exigências de Shrek, e depois que seus soldados falharam em matá-lo, ele fez um acordo com Shrek. Se ele resgatar a princesa Fiona, Cameron Diaz, do castelo onde ela está sendo mantida como refém, ele garantirá que todas as criaturas dos contos de fadas sejam removidas de seu amado pântano. O que se segue é a jornada repleta de aventuras de Shrek e Burro, enquanto tentam resgatar a princesa Fiona de um dragão feroz, e fazem a perigosa viagem de volta para casa para entregar a destemida princesa Fiona ao seu príncipe encantado. Deixando de lado todos esses problemas, o humor e a história deveriam ser suficientes para nos entreter, certo? Shrek certamente foi um divisor de águas ao produzir um filme infantil Disneyficado com uma atitude sarcástica. Era algo diferente na época, mas grande parte desse humor não se sustenta no contexto moderno. Algumas partes são simplesmente desagradáveis, como inflar os animais como balões, explodir o pássaro cantor e a tagarelice constante do burro. Grande parte do filme ainda é divertida, mas algumas partes nunca foram lá essas coisas. Porque Robin Hood é francês, afinal. O final do filme apresenta uma paródia da conclusão de A Bela e a Fera, da Disney, trocando assim a ideia de que apenas pessoas bonitas têm finais felizes pela revelação da verdadeira forma da princesa, a de um ogro.
Olhando para trás, começamos a nos perguntar se talvez a Disney tivesse, na verdade, uma moral melhor. No conto clássico A Bela e a Fera, podem surgir acusações de síndrome de Estocolmo e outras do gênero, passíveis de críticas por parte dos cínicos, mas a história básica é a de um príncipe cuja visão superficial e materialista o levou à ruína. Ele só se redime quando aprende a enxergar a verdadeira beleza. Shrek, por outro lado, não encontra redenção no final de sua história. Em vez disso, sua visão negativa do mundo é reforçada quando a princesa, antes inatingível, tem seu status social reduzido até se tornar mais adequada ao herói. Então, aqui está minha opinião sobre Shrek, 2001, mais de 2 décadas depois de ter revolucionado o mundo da animação. Não é um filme perfeito. O ritmo oscila em alguns momentos. Algumas das piadas de paródia da cultura pop envelheceram consideravelmente. Os personagens humanos ainda têm aquele aspecto um pouco artificial que fica bem na beira do vale da estranheza. Mas como narrativa, como uma narrativa deliberada, inteligente e emocionalmente honesta, é notável. É um filme que se importou o suficiente com seu público para esconder ideias reais dentro das piadas. É um filme que respeitou as crianças o suficiente para não subestimá-las e respeitou os adultos o suficiente para lhes dar algo em que realmente pensar. Construiu 3 personagens que parecem genuinamente vivos, colocou-os em um mundo que realmente dizia algo e envolveu tudo em uma dose suficiente de humor para que todos pudessem se identificar. O pântano nunca foi apenas um pântano. O conto de fadas nunca foi apenas um conto de fadas. E Shrek nunca foi apenas um filme sobre um ogro rabugento. Era sobre todos nós que já ouvimos que éramos demais, estranhos demais, diferentes demais. E se acreditávamos nisso? Pode assistir novamente aos 17 e começar a perceber as camadas. Assista aos 25 e, de repente, tudo ganha um impacto diferente. É projetado para recompensar a taninha atenção sem exigi-la. O reino de Duloc e, mais tarde, o reino de Tão Distante servem como cenários principais do filme, e nenhum deles é acidental. Duloc, o reino controlado pelo vilão, Lord Farquaad, é apresentado como agressivamente perfeito. É limpo, simétrico, obsessivamente impecável e profundamente, perturbadoramente corporativo. A canção de boas-vindas em Duloc é interpretada por pequenas figuras de marionetes de madeira que sorriem com sorrisos pintados e congelados. Aqui não há espontaneidade, nem bagunça, nem vida real. Apenas a performance da perfeição para um público treinado para aplaudi-la. O próprio Lord Farquaad é um dos vilões mais interessantes do cinema justamente porque não é um feiticeiro, um monstro ou um senhor da guerra. Ele é um burocrata com um complexo de superioridade. Ele é obcecado pela ideia de um reino perfeito, uma ordem perfeita, uma rainha perfeita. Não porque ame alguma dessas coisas, mas porque possuí-las o validará. Ele literalmente baniu todas as criaturas de contos de fadas de seu reino, porque elas são, em suas palavras, aberrações. Elas não se encaixam na imagem que ele construiu. E ao fazer isso, o filme pergunta silenciosamente: quantos sistemas, instituições e estruturas sociais do mundo real operam exatamente com essa lógica? Quantos espaços são projetados para excluir o bagunçado, o diferente, o inconveniente? O filme não dá lições. Ele apenas mostra Duloc e deixa você refletir sobre isso. Compare isso com o pântano de Shrek. Seu pântano é barulhento, terroso, imperfeito e inteiramente dele. Banhos de lama, sopa de globos oculares, velas feitas com sua própria cera de ouvido. É gloriosamente grotesco e é genuinamente seu lar. O filme começa com Shrek prosperando em sua solidão, completamente em paz consigo mesmo, e isso não é pouca coisa. A maioria das histórias sobre excluídos começa com o personagem ansiando por pertencer a algum lugar. Shrek começa com um personagem que fez as pazes com seu próprio canto do mundo.
Seu problema não é autoaversão. É que o mundo não o deixa em paz. Shrek, dublado por Mike Myers com um sotaque escocês que ninguém pediu, mas que todos adoram, é o coração pulsante do filme. Ele é, à primeira vista, uma história simples de um cara rabugento que aprende a se abrir. Mas a especificidade de como o filme o constrói faz toda a diferença. As barreiras de Shrek não nascem de um trauma que nos é mostrado explicitamente. Elas nascem de uma vida inteira ouvindo, de todos ao seu redor, que ele é aterrorizante, repugnante e indigno. Ele internalizou o julgamento do mundo tão completamente que construiu toda a sua identidade em torno da confirmação desse julgamento. Eu sou um ogro grande, estúpido e feio. Ele diz isso como um escudo, porque se ele se definir primeiro, ninguém mais poderá machucá-lo fazendo isso por ele. Essa psicologia é real, essa psicologia é humana, e o impacto é diferente a cada vez. O burro, dublado por Ed Murphy, naquela que talvez seja a atuação animada mais perfeita da história, funciona como algo mais do que alívio cômico. Burro é implacável, intrusivo e ignora limites. E, à primeira vista, isso parece ser puro humor. Mas observe com atenção. Burro é o único personagem em todo o filme que olha para Shrek e simplesmente não se abala. Ele não o teme. Ele não o bajula. Ele apenas conversa com ele como se fosse uma pessoa normal. E para Shrek, que passou a vida inteira usando o medo alheio como mecanismo de defesa, a completa indiferença de Burro à sua monstruosidade é a coisa mais desarmante que se possa imaginar. Burro não derruba as barreiras de Shrek com grandes gestos. Ele simplesmente se senta ao lado dele e começa a conversar, e eventualmente as barreiras se tornam irrelevantes. Essa é uma bela observação sobre amizade. Que às vezes as pessoas não derrubam suas defesas, elas simplesmente as tornam desnecessárias. A princesa Fiona, dublada por Cameron Diaz, é a criação mais sutilmente radical do filme. Ela é apresentada exatamente como você esperaria, aprisionada em uma torre, cercada por um dragão, aguardando resgate. Ela até já tem o resgate coreografado em sua mente, mas poucos minutos após conhecê-la, fica claro que Fiona não é a recompensa passiva no final da jornada do herói. Ela luta, ela dá chutes, ela negocia, ela tem opiniões, padrões e um segredo que guarda com todas as suas forças. Seu arco narrativo não se trata de ser salva. Trata-se de aceitar que o eu que ela vinha escondendo, literalmente sua verdadeira forma, não é uma maldição a ser quebrada, mas uma verdade a ser vivida. O clímax emocional do filme não é uma batalha. Sejamos diretos, porque isso merece ser dito claramente. Shrek 2001 é um filme sobre a violência dos padrões de beleza. É um filme sobre como as sociedades criam hierarquias baseadas na aparência e na conformidade. Como essas hierarquias causam danos psicológicos reais às pessoas excluídas por elas e como o antídoto não é alcançar a beleza convencional, mas desmantelar a crença de que a beleza é a medida do valor em primeiro lugar. Lord Farquaad não quer se casar com a princesa Fiona porque a ama. Ele quer se casar com ela porque possuir uma princesa perfeita lhe dará a legitimidade para se autodenominar um verdadeiro rei. Ela é um troféu, um item a ser marcado, um símbolo. E o filme é implacável em garantir que entendamos isso, porque quer que reconheçamos esse tipo de desejo transacional disfarçado de romance. Não é específico dos contos de fadas. O espelho na parede, o espelho mágico, é outro símbolo lindamente empregado. É literalmente um objeto que julga as pessoas com base na aparência e as classifica. Farquaad o usa para selecionar sua noiva ideal em uma fila de princesas, classificando-as como produtos. O espelho não questiona isso. Ele participa.
Essa é uma imagem nítida e desconfortável de como a mídia, a cultura e os sistemas sociais funcionam como espelhos que refletem uma hierarquia a qual supostamente devemos aspirar, sem nunca questionar quem construiu essa hierarquia ou por quê. E, no entanto, Shrek nunca se torna uma palestra. Permanece engraçado, permanece cativante, mantém o pé firme na emoção genuína, mesmo ao fazer essas observações, o que diferencia os grandes comentários sociais na arte daqueles que parecem uma tarefa escolar. Shrek, que é parcialmente baseado no livro infantil ilustrado de William Steig sobre um ogro ranzinza e bondoso, dá continuidade a uma tendência bem-vinda na animação. O roteiro, em vez de ser algo que toleramos para apreciar o visual, é uma delícia por si só. Essa tendência é particularmente forte no campo da animação computadorizada, notadamente nos filmes Toy Story e, em menor escala, em Formiguinha Z, bem como em filmes com atores reais, como os filmes Babe, que incluem técnicas de animação computadorizada. Há uma irreverência pastelão maravilhosa no roteiro de Shrek, escrito por Ted Elliott, Terry Rossio, Joe Stillman e Roger S. H. Schulman, que os adultos, talvez mais do que as crianças que os acompanham, irão apreciar. Quase todos os contos de fadas famosos são satirizados, assim como tudo, desde o Corcunda de Notre Dame até o Jogo do Encontro. Estamos assistindo a uma celebração das novas e malucas maneiras pelas quais nossas memórias populares podem ser recicladas e transformadas em diversão. A animação, dirigida por Andrew Adamson e Vicky Jenson, muitas vezes acompanha o ritmo ágil e divertido do roteiro, embora os personagens mais humanos, como a princesa Fiona e Lord Farquaad, sejam menos interessantes que os animais e criaturas. Um erro comum em filmes de animação de todos os tipos. Entre as vozes de celebridades, destacam-se o Shrek de Mike Myers, com seu sotaque escocês, e o burro de Eddie Murphy, tão engraçado e tão gloriosamente uma emanação do ator que, depois, você pode cometer o erro de pensar que Murphy estava realmente no filme, zurrando em plena potência cômica. Tecnicamente falando, Shrek 2001 é um documento de um momento específico na história da animação. Os efeitos especiais em CGI estão visivelmente datados para os padrões atuais. Os rostos humanos, em particular, têm aquela suavidade um tanto estranha que era de vanguarda na época e parece um pouco assustadora agora. Mas o importante é... isso não importa. A animação dos personagens, a animação da atuação é extraordinária. A maneira como o rosto de Shrek se move quando ele tenta suprimir uma emoção. O jeito como as orelhas do burro se achatam quando ele está nervoso. O jeito como Fiona pausa meio segundo antes de dizer algo que ela sabe que vai magoar. Essas são escolhas de atores traduzidas em animação, e elas se sustentam completamente porque são baseadas na verdade. A trilha sonora também merece ser discutida porque estava genuinamente à frente de seu tempo para a animação. Em vez de canções originais no estilo da Broadway, Shrek usou músicas populares já existentes, Smash Mouth, Joan Jett, Eddie Murphy cantando I'm a Believer, usadas em momentos emocionais específicos. Isso criou uma espécie de atalho emocional que parecia novo e irreverente, e abriu uma porta que praticamente todos os filmes de animação, desde então, atravessaram. Essa trilha sonora está tão enraizada na memória cultural de toda uma geração que ouvir All Star agora é essencialmente um gatilho pavloviano para a nostalgia. O problema principal é que o filme partiu de um lugar bastante cínico para começar. Jeffrey Katzenberg foi a força motriz por trás do filme e sua inspiração para o filme foi sua saída da Disney. Shrek foi criado como um ataque ao CEO da Disney, Michael Eisner, com o vilão apresentando uma forte semelhança com ele e seu reino, lembrando muito a Disneylândia, com direito a animatrônicos e mascotes.
O resultado é que muitas decisões criativas do filme não surgiram da necessidade de entreter, mas sim de insultar. A obsessão de Lord Farquaad com seu tamanho, a aparência do reino e o design dos personagens contribuíram para o desejo de Katzenberg de provocar a Disney. Ao pesquisar o material original de Shrek, o livro de William Steig, você encontrará algumas diferenças entre ele e o filme. O livro infantil ilustrado é um conto de fadas subvertido que narra na história de um jovem ogro em busca de uma princesa. Em sua jornada, ele enfrenta dragões, cavaleiros e outros inimigos, mas geralmente os derrota com seu bafo de fogo. Ao encontrar a princesa, ele descobre que ela não só é tão feia quanto ele, como também gosta de ser cruel com as pessoas. É esse interesse em comum que os une e os leva ao casamento. O filme ecoa essa noção, mas é mais um filme infantil para a geração MTV. O livro de Steig é uma sátira de contos de fadas, enquanto o filme é uma paródia, que não se sustenta tão bem ao longo do tempo. Também está repleto de músicas de rock e referências à cultura pop que tem potencial limitado a longo prazo. O final de Shrek recusa a saída óbvia. Quando a maldição de Fiona é finalmente quebrada, ela não se transforma em uma beleza convencional. Ela se transforma em seu verdadeiro eu, seu eu ogro. A maldição nunca foi que ela se tornasse uma ogra à noite. A maldição era que ela acreditava que ser uma ogra era algo para se envergonhar. E o amor que quebra o feitiço não a transforma em algo que ela não é. Shrek é a animação que conta a história de um ogro verde rabugento, voz de Mike Myers, que vive uma vida solitária em um pântano lamacento e viscoso, exatamente como ele gosta. Isso até que Lord Farquaad, voz de John Lithgow, o governante do reino de Dulac, exige que todas as criaturas de contos de fadas e animais falantes sejam banidos de suas terras para garantir uma comunidade pura. Deslocados e desesperados, os 3 ratinhos cegos, Sininho, os 3 porquinhos e muitas outras criaturas de contos de fadas acabam no pântano de Shrek em busca de um lugar para viver. Irritado com a intrusão indesejada, Shrek exige que uma das criaturas o leve até Lord Farquaad para que ele possa resolver essa confusão. Burro, Ed Murphy, se oferece para levar Shrek ao reino de Dulac para conhecer Lord Farquaad. Lord Farquaad não ficou nada impressionado com as exigências de Shrek, e depois que seus soldados falharam em matá-lo, ele fez um acordo com Shrek. Se ele resgatar a princesa Fiona, Cameron Diaz, do castelo onde ela está sendo mantida como refém, ele garantirá que todas as criaturas dos contos de fadas sejam removidas de seu amado pântano. O que se segue é a jornada repleta de aventuras de Shrek e Burro enquanto tentam resgatar a princesa Fiona de um dragão feroz e fazem a perigosa viagem de volta para casa para entregar a destemida princesa Fiona ao seu príncipe encantado. Deixando de lado todos esses problemas, o humor e a história deveriam ser suficientes para nos entreter, certo? Shrek certamente foi um divisor de águas ao produzir um filme infantil Disneyficado com uma atitude sarcástica. Era algo diferente na época, mas grande parte desse humor não se sustenta no contexto moderno. Algumas partes são simplesmente desagradáveis, como inflar os animais como balões, explodir o pássaro cantor e a tagarelice constante do burro. Grande parte do filme ainda é divertida, mas algumas partes nunca foram lá essas coisas. Porque Robin Hood é francês, afinal. O final do filme apresenta uma paródia da conclusão de A Bela e a Fera, da Disney, trocando assim a ideia de que apenas pessoas bonitas têm finais felizes pela revelação da verdadeira forma da princesa, a de um ogro. Olhando para trás, começamos a nos perguntar se talvez a Disney tivesse, na verdade, uma moral melhor. No conto clássico A Bela e a Fera, podem surgir acusações de síndrome de Estocolmo e outras do gênero, passíveis de críticas por parte dos cínicos, mas a história básica é a de um príncipe cuja visão superficial e materialista o levou à ruína.
Ele só se redime quando aprende a enxergar a verdadeira beleza. Shrek, por outro lado, não encontra redenção no final de sua história. Em vez disso, sua visão negativa do mundo é reforçada quando a princesa, antes inatingível, tem seu status social reduzido até se tornar mais adequada ao herói. Então, aqui está minha opinião sobre Shrek, 2001, mais de 2 décadas depois de ter revolucionado o mundo da animação. Não é um filme perfeito. O ritmo oscila em alguns momentos. Algumas das piadas de paródia da cultura pop envelheceram consideravelmente. Os personagens humanos ainda têm aquele aspecto um pouco artificial que fica bem na beira do vale da estranheza. Mas como narrativa, como uma narrativa deliberada, inteligente e emocionalmente honesta, é notável. É um filme que se importou o suficiente com seu público para esconder ideias reais dentro das piadas. É um filme que respeitou as crianças o suficiente para não subestimá-las e respeitou os adultos o suficiente para lhes dar algo em que realmente pensar. Construiu 3 personagens que parecem genuinamente vivos, colocou-os em um mundo que realmente dizia algo e envolveu tudo em uma dose suficiente de humor para que todos pudessem se identificar. O pântano nunca foi apenas um pântano. O conto de fadas nunca foi apenas um conto de fadas. E Shrek nunca foi apenas um filme sobre um ogro rabugento. Era sobre todos nós que já ouvimos que éramos demais, estranhos demais, diferentes demais. E se acreditávamos nisso? Pode assistir novamente aos 17 e começar a perceber as camadas. Assista aos 25 e, de repente, tudo ganha um impacto diferente. É projetado para recompensar a taninha atenção sem exigi-la. O reino de Duloc e, mais tarde, o reino de Tão Distante servem como cenários principais do filme, e nenhum deles é acidental. Duloc, o reino controlado pelo vilão, Lord Farquaad, é apresentado como agressivamente perfeito. É limpo, simétrico, obsessivamente impecável e profundamente, perturbadoramente corporativo. A canção de boas-vindas em Duloc é interpretada por pequenas figuras de marionetes de madeira que sorriem com sorrisos pintados e congelados. Aqui não há espontaneidade, nem bagunça, nem vida real. Apenas a performance da perfeição para um público treinado para aplaudi-la. O próprio Lord Farquaad é um dos vilões mais interessantes do cinema justamente porque não é um feiticeiro, um monstro ou um senhor da guerra. Ele é um burocrata com um complexo de superioridade. Ele é obcecado pela ideia de um reino perfeito, uma ordem perfeita, uma rainha perfeita. Não porque ame alguma dessas coisas, mas porque possuí-las o validará. Ele literalmente baniu todas as criaturas de contos de fadas de seu reino, porque elas são, em suas palavras, aberrações. Elas não se encaixam na imagem que ele construiu. E ao fazer isso, o filme pergunta silenciosamente: quantos sistemas, instituições e estruturas sociais do mundo real operam exatamente com essa lógica? Quantos espaços são projetados para excluir o bagunçado, o diferente, o inconveniente? O filme não dá lições. Ele apenas mostra Duloc e deixa você refletir sobre isso. Compare isso com o pântano de Shrek. Seu pântano é barulhento, terroso, imperfeito e inteiramente dele. Banhos de lama, sopa de globos oculares, velas feitas com sua própria cera de ouvido. É gloriosamente grotesco e é genuinamente seu lar. O filme começa com Shrek prosperando em sua solidão, completamente em paz consigo mesmo, e isso não é pouca coisa. A maioria das histórias sobre excluídos começa com o personagem ansiando por pertencer a algum lugar. Shrek começa com um personagem que fez as pazes com seu próprio canto do mundo. Seu problema não é autoaversão. É que o mundo não o deixa em paz. Shrek, dublado por Mike Myers com um sotaque escocês que ninguém pediu, mas que todos adoram, é o coração pulsante do filme. Ele é, à primeira vista, uma história simples de um cara rabugento que aprende a se abrir.
Mas a especificidade de como o filme o constrói faz toda a diferença. As barreiras de Shrek não nascem de um trauma que nos é mostrado explicitamente. Elas nascem de uma vida inteira ouvindo de todos ao seu redor que ele é aterrorizante, repugnante e indigno. Ele internalizou o julgamento do mundo tão completamente que construiu toda a sua identidade em torno da confirmação desse julgamento. Eu sou um ogro grande, estúpido e feio. Ele diz isso como um escudo, porque se ele se definir primeiro, ninguém mais poderá machucá-lo fazendo isso por ele. Essa psicologia é real, essa psicologia é humana, e o impacto é diferente a cada vez. O burro, dublado por Ed Murphy, naquela que talvez seja a atuação animada mais perfeita da história, funciona como algo mais do que alívio cômico. Burro é implacável, intrusivo e ignora limites. E, à primeira vista, isso parece ser puro humor. Mas observe com atenção. Burro é o único personagem em todo o filme que olha para Shrek e simplesmente não se abala. Ele não o teme. Ele não o bajula. Ele apenas conversa com ele como se fosse uma pessoa normal. E para Shrek, que passou a vida inteira usando o medo alheio como mecanismo de defesa, a completa indiferença de Burro à sua monstruosidade é a coisa mais desarmante que se possa imaginar. Burro não derruba as barreiras de Shrek com grandes gestos. Ele simplesmente se senta ao lado dele e começa a conversar, e eventualmente as barreiras se tornam irrelevantes. Essa é uma bela observação sobre amizade. Que às vezes as pessoas não derrubam suas defesas, elas simplesmente as tornam desnecessárias. A princesa Fiona, dublada por Cameron Diaz, é a criação mais sutilmente radical do filme. Ela é apresentada exatamente como você esperaria, aprisionada em uma torre, cercada por um dragão, aguardando resgate. Ela até já tem o resgate coreografado em sua mente, mas poucos minutos após conhecê-la, fica claro que Fiona não é a recompensa passiva no final da jornada do herói. Ela luta, ela dá chutes, ela negocia, ela tem opiniões, padrões e um segredo que guarda com todas as suas forças. Seu arco narrativo não se trata de ser salva. Trata-se de aceitar que o eu que ela vinha escondendo, literalmente sua verdadeira forma, não é uma maldição a ser quebrada, mas uma verdade a ser vivida. O clímax emocional do filme não é uma batalha. Sejamos diretos, porque isso merece ser dito claramente. Shrek 2001 é um filme sobre a violência dos padrões de beleza. É um filme sobre como as sociedades criam hierarquias baseadas na aparência e na conformidade. Como essas hierarquias causam danos psicológicos reais às pessoas excluídas por elas e como o antídoto não é alcançar a beleza convencional, mas desmantelar a crença de que a beleza é a medida do valor em primeiro lugar. Lord Farquaad não quer se casar com a princesa Fiona porque a ama. Ele quer se casar com ela porque possuir uma princesa perfeita lhe dará a legitimidade para se autodenominar um verdadeiro rei. Ela é um troféu, um item a ser marcado, um símbolo. E o filme é implacável em garantir que entendamos isso, porque quer que reconheçamos esse tipo de desejo transacional disfarçado de romance. Não é específico dos contos de fadas. O espelho na parede, o espelho mágico, é outro símbolo lindamente empregado. É literalmente um objeto que julga as pessoas com base na aparência e as classifica. Farquaad o usa para selecionar sua noiva ideal em uma fila de princesas, classificando-as como produtos. O espelho não questiona isso. Ele participa. Essa é uma imagem nítida e desconfortável de como a mídia, a cultura e os sistemas sociais funcionam como espelhos que refletem uma hierarquia a qual supostamente devemos aspirar, sem nunca questionar quem construiu essa hierarquia ou por quê. E, no entanto, Shrek nunca se torna uma palestra. Permanece engraçado, permanece cativante,
Mantém o pé firme na emoção genuína, mesmo ao fazer essas observações, o que diferencia os grandes comentários sociais na arte daqueles que parecem uma tarefa escolar. Shrek, que é parcialmente baseado no livro infantil ilustrado de William Steig sobre um ogro ranzinza e bondoso, dá continuidade a uma tendência bem-vinda na animação. O roteiro, em vez de ser algo que toleramos para apreciar o visual, é uma delícia por si só. Essa tendência é particularmente forte no campo da animação computadorizada, notadamente nos filmes Toy Story e, em menor escala, em Formiguinha Z, bem como em filmes com atores reais, como os filmes Babe, que incluem técnicas de animação computadorizada. Há uma irreverência pastelão maravilhosa no roteiro de Shrek, escrito por Ted Elliott, Terry Rossio, Joe Stillman e Roger S. H. Schulman, que os adultos, talvez mais do que as crianças que os acompanham, irão apreciar. Quase todos os contos de fadas famosos são satirizados, assim como tudo, desde o Corcunda de Notre Dame até o Jogo do Encontro. Estamos assistindo a uma celebração das novas e malucas maneiras pelas quais nossas memórias populares podem ser recicladas e transformadas em diversão. A animação, dirigida por Andrew Adamson e Vicky Jenson, muitas vezes acompanha o ritmo ágil e divertido do roteiro, embora os personagens mais humanos, como a princesa Fiona e Lord Farquaad, sejam menos interessantes que os animais e criaturas. Um erro comum em filmes de animação de todos os tipos. Entre as vozes de celebridades, destacam-se o Shrek de Mike Myers, com seu sotaque escocês, e o burro de Eddie Murphy, tão engraçado e tão gloriosamente uma emanação do ator que, depois, você pode cometer o erro de pensar que Murphy estava realmente no filme, zurrando em plena potência cômica. Tecnicamente falando, Shrek 2001 é um documento de um momento específico na história da animação. Os efeitos especiais em CGI estão visivelmente datados para os padrões atuais. Os rostos humanos, em particular, têm aquela suavidade um tanto estranha que era de vanguarda na época e parece um pouco assustadora agora. Mas o importante é... isso não importa. A animação dos personagens, a animação da atuação é extraordinária. A maneira como o rosto de Shrek se move quando ele tenta suprimir uma emoção. O jeito como as orelhas do burro se achatam quando ele está nervoso. O jeito como Fiona pausa meio segundo antes de dizer algo que ela sabe que vai magoar. Essas são escolhas de atores traduzidas em animação, e elas se sustentam completamente porque são baseadas na verdade. A trilha sonora também merece ser discutida porque estava genuinamente à frente de seu tempo para a animação. Em vez de canções originais no estilo da Broadway, Shrek usou músicas populares já existentes, Smash Mouth, Joan Jett, Eddie Murphy cantando I'm a Believer, usadas em momentos emocionais específicos. Isso criou uma espécie de atalho emocional que parecia novo e irreverente, e abriu uma porta que praticamente todos os filmes de animação, desde então, atravessaram. Essa trilha sonora está tão enraizada na memória cultural de toda uma geração que ouvir All Star agora é essencialmente um gatilho pavloviano para a nostalgia. O problema principal é que o filme partiu de um lugar bastante cínico para começar. Jeffrey Katzenberg foi a força motriz por trás do filme e sua inspiração para o filme foi sua saída da Disney. Shrek foi criado como um ataque ao CEO da Disney, Michael Eisner, com o vilão apresentando uma forte semelhança com ele e seu reino, lembrando muito a Disneylândia, com direito a animatrônicos e mascotes. O resultado é que muitas decisões criativas do filme não surgiram da necessidade de entreter, mas sim de insultar. A obsessão de Lord Farquaad com seu tamanho, a aparência do reino e o design dos personagens contribuíram para o desejo de Katzenberg de provocar a Disney. Ao pesquisar o material original de Shrek, o livro de William Steig, você encontrará algumas diferenças entre ele e o filme.
O livro infantil ilustrado é um conto de fadas subvertido que narra na história de um jovem ogro em busca de uma princesa. Em sua jornada, ele enfrenta dragões, cavaleiros e outros inimigos, mas geralmente os derrota com seu bafo de fogo. Ao encontrar a princesa, ele descobre que ela não só é tão feia quanto ele, como também gosta de ser cruel com as pessoas. É esse interesse em comum que os une e os leva ao casamento. O filme ecoa essa noção, mas é mais um filme infantil para a geração MTV. O livro de Steig é uma sátira de contos de fadas, enquanto o filme é uma paródia, que não se sustenta tão bem ao longo do tempo. Também está repleto de músicas de rock e referências à cultura pop que tem potencial limitado a longo prazo. O final de Shrek recusa a saída óbvia. Quando a maldição de Fiona é finalmente quebrada, ela não se transforma em uma beleza convencional. Ela se transforma em seu verdadeiro eu, seu eu ogro. A maldição nunca foi que ela se tornasse uma ogra à noite. A maldição era que ela acreditava que ser uma ogra era algo para se envergonhar. E o amor que quebra o feitiço não a transforma em algo que ela não é. Shrek é a animação que conta a história de um ogro verde rabugento, voz de Mike Myers, que vive uma vida solitária em um pântano lamacento e viscoso, exatamente como ele gosta. Isso até que Lord Farquaad, voz de John Lithgow, o governante do reino de Dulac, exige que todas as criaturas de contos de fadas e animais falantes sejam banidos de suas terras para garantir uma comunidade pura. Deslocados e desesperados, os 3 ratinhos cegos, Sininho, os 3 porquinhos e muitas outras criaturas de contos de fadas acabam no pântano de Shrek em busca de um lugar para viver. Irritado com a intrusão indesejada, Shrek exige que uma das criaturas o leve até Lord Farquaad para que ele possa resolver essa confusão. Burro, Ed Murphy, se oferece para levar Shrek ao reino de Dulac para conhecer Lord Farquaad. Lord Farquaad não ficou nada impressionado com as exigências de Shrek, e depois que seus soldados falharam em matá-lo, ele fez um acordo com Shrek. Se ele resgatar a princesa Fiona, Cameron Diaz, do castelo onde ela está sendo mantida como refém, ele garantirá que todas as criaturas dos contos de fadas sejam removidas de seu amado pântano. O que se segue é a jornada repleta de aventuras de Shrek e Burro enquanto tentam resgatar a princesa Fiona de um dragão feroz e fazem a perigosa viagem de volta para casa para entregar a destemida princesa Fiona ao seu príncipe encantado. Deixando de lado todos esses problemas, o humor e a história deveriam ser suficientes para nos entreter, certo? Shrek certamente foi um divisor de águas ao produzir um filme infantil Disneyficado com uma atitude sarcástica. Era algo diferente na época, mas grande parte desse humor não se sustenta no contexto moderno. Algumas partes são simplesmente desagradáveis, como inflar os animais como balões, explodir o pássaro cantor e a tagarelice constante do burro. Grande parte do filme ainda é divertida, mas algumas partes nunca foram lá essas coisas. Porque Robin Hood é francês, afinal. O final do filme apresenta uma paródia da conclusão de A Bela e a Fera, da Disney, trocando assim a ideia de que apenas pessoas bonitas têm finais felizes pela revelação da verdadeira forma da princesa, a de um ogro. Olhando para trás, começamos a nos perguntar se talvez a Disney tivesse, na verdade, uma moral melhor. No conto clássico A Bela e a Fera, podem surgir acusações de síndrome de Estocolmo e outras do gênero, passíveis de críticas por parte dos cínicos, mas a história básica é a de um príncipe cuja visão superficial e materialista o levou à ruína. Ele só se redime quando aprende a enxergar a verdadeira beleza. Shrek, por outro lado, não encontra redenção no final de sua história. Em vez disso, sua visão negativa do mundo é reforçada quando a princesa, antes inatingível, tem seu status social reduzido até se tornar mais adequada ao herói. Então, aqui está minha opinião sobre Shrek, 2001, mais de 2 décadas depois de ter revolucionado o mundo da animação. Não é um filme perfeito,
O ritmo oscila em alguns momentos. Algumas das piadas de paródia da cultura pop envelheceram consideravelmente. Os personagens humanos ainda têm aquele aspecto um pouco artificial que fica bem na beira do vale da estranheza. Mas como narrativa, como uma narrativa deliberada, inteligente e emocionalmente honesta, é notável. É um filme que se importou o suficiente com seu público para esconder ideias reais dentro das piadas. É um filme que respeitou as crianças o suficiente para não subestimá-las e respeitou os adultos o suficiente para lhes dar algo em que realmente pensar. Construiu 3 personagens que parecem genuinamente vivos, colocou-os em um mundo que realmente dizia algo e envolveu tudo em uma dose suficiente de humor para que todos pudessem se identificar. O pântano nunca foi apenas um pântano. O conto de fadas nunca foi apenas um conto de fadas. E Shrek nunca foi apenas um filme sobre um ogro rabugento. Era sobre todos nós que já ouvimos que éramos demais, estranhos demais, diferentes demais. E se acreditávamos nisso. A ação de Fiona é finalmente quebrada, ela não se transforma em uma beleza convencional. Ela se transforma em seu verdadeiro eu, seu eu ogro. A maldição nunca foi que ela se tornasse uma ogra à noite. A maldição era que ela acreditava que ser uma ogra era algo para se envergonhar. E o amor que quebra o feitiço não a transforma em algo que ela não é. Shrek é a animação que conta a história de um ogro verde rabugento, voz de Mike Myers, que vive uma vida solitária em um pântano lamacento e viscoso, exatamente como ele gosta. Isso até que Lord Farquaad, voz de John Lithgow, o governante do reino de Dulac, exige que todas as criaturas de contos de fadas e animais falantes sejam banidos de suas terras para garantir uma comunidade pura. Deslocados e desesperados, os 3 ratinhos cegos, Sininho, os 3 porquinhos e muitas outras criaturas de contos de fadas acabam no pântano de Shrek em busca de um lugar para viver. Irritado com a intrusão indesejada, Shrek exige que uma das criaturas o leve até Lord Farquaad para que ele possa resolver essa confusão. Burro, Ed Murphy, se oferece para levar Shrek ao reino de Dulac para conhecer Lord Farquaad. Lord Farquaad não ficou nada impressionado com as exigências de Shrek, e depois que seus soldados falharam em matá-lo, ele fez um acordo com Shrek. Se ele resgatar a princesa Fiona, Cameron Diaz, do castelo onde ela está sendo mantida como refém, ele garantirá que todas as criaturas dos contos de fadas sejam removidas de seu amado pântano. O que se segue é a jornada repleta de aventuras de Shrek e Burro enquanto tentam resgatar a princesa Fiona de um dragão feroz e fazem a perigosa viagem de volta para casa para entregar a destemida princesa Fiona ao seu príncipe encantado. Deixando de lado todos esses problemas, o humor e a história deveriam ser suficientes para nos entreter, certo? Shrek certamente foi um divisor de águas ao produzir um filme infantil Disneyficado com uma atitude sarcástica. Era algo diferente na época, mas grande parte desse humor não se sustenta no contexto moderno. Algumas partes são simplesmente desagradáveis, como inflar os animais como balões, explodir o pássaro cantor e a tagarelice constante do burro. Grande parte do filme ainda é divertida, mas algumas partes nunca foram lá essas coisas. Porque Robin Hood é francês, afinal. O final do filme apresenta uma paródia da conclusão de A Bela e a Fera, da Disney, trocando assim a ideia de que apenas pessoas bonitas têm finais felizes pela revelação da verdadeira forma da princesa, a de um ogro. Olhando para trás, começamos a nos perguntar se talvez a Disney tivesse, na verdade, uma moral melhor. No conto clássico A Bela e a Fera, podem surgir acusações de síndrome de Estocolmo e outras do gênero, passíveis de críticas por parte dos cínicos, mas a história básica é a de um príncipe cuja visão superficial e materialista o levou à ruína. Ele só se redime quando aprende a enxergar a verdadeira beleza. Shrek, por outro lado, não encontra redenção no final de sua história.
Em vez disso, sua visão negativa do mundo é reforçada quando a princesa, antes inatingível, tem seu status social reduzido até se tornar mais adequada ao herói. Então, aqui está minha opinião sobre Shrek, 2001, mais de 2 décadas depois de ter revolucionado o mundo da animação. Não é um filme perfeito. O ritmo oscila em alguns momentos. Algumas das piadas de paródia da cultura pop envelheceram consideravelmente. Os personagens humanos ainda têm aquele aspecto um pouco artificial que fica bem na beira do vale da estranheza. Mas como narrativa, como uma narrativa deliberada, inteligente e emocionalmente honesta, é notável. É um filme que se importou o suficiente com seu público para esconder ideias reais dentro das piadas. É um filme que respeitou as crianças o suficiente para não subestimá-las e respeitou os adultos o suficiente para lhes dar algo em que realmente pensar. Construiu 3 personagens que parecem genuinamente vivos, colocou-os em um mundo que realmente dizia algo e envolveu tudo em uma dose suficiente de humor para que todos pudessem se identificar. O pântano nunca foi apenas um pântano. O conto de fadas nunca foi apenas um conto de fadas. E Shrek nunca foi apenas um filme sobre um ogro rabugento. Era sobre todos nós que já ouvimos que éramos demais, estranhos demais, diferentes demais. E se acreditávamos nisso.